Bem, se vocês estão me vendo por aqui de novo, tô voltando. Eu falo pra vocês que eu aviso para as pessoas não me ligarem, mas isso me tira do giro, sabia? Voltei, gente. E aí, vou dar um tempo pra todo mundo entrar aqui de novo. E a gente retoma. Olá, 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 olá. E aí? Desculpem, gente, de novo, eu avisei todo mundo pra não me ligar lá. Tá, voltou. Vamos lá. E aí, onde que entra o whey protein que eu falei pra vocês nessa história toda? E aí, que na vida corrida das pessoas, né, não estou falando especificamente desse tempo da quarentena, o que acontece? Almoço e janta, que são as refeições principais, a maioria das pessoas conseguem ter tempo de parar e almoçar ou jantar, então comer proteínas de qualidade. Falando nisso, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Quem sabe aqui o que são proteínas de alto valor biológico? Quero ver quem sabe aqui o que é proteína de alto valor biológico. A gente tem sete proteínas. Vou salvar a live, Karina, pode deixar. Que eu tô contando o tempo lá, 11h10. Quando for meio-dia eu acabo pra mim não passar. Quem sabe aqui o que é proteína de alto valor biológico? Então eu vou explicar pra vocês, tá? A gente tem proteína de alto valor biológico e tem proteína de baixo valor biológico, tá? A gente chama de alto valor biológico aquelas proteínas, né, aqueles alimentos que contêm todos os aminoácidos que a gente precisa, tá? Existem 7 no mundo. Então, carne, frango, peixe, ovo, whey, quinoa e leite materno, tá? Então, isso são proteínas de qualidade. Peito de peru não é proteína, iogurte na proteína, queijo branco na proteína, requeijão na proteína, embutidos não são proteínas, tá? Quando eu falo dessas proteínas, essas que são padrão ouro, que tem todos os aminoácidos que a gente precisa, tá? Então, assim, almoço e janta, normalmente, quase 100% das pessoas que eu atendo conseguem parar na hora do almoço, na hora da janta e fazerem uma refeição que tenha carne, frango, peixe, ovo, whey, seja o que for, tá? Agora, café da manhã, lanche da tarde, pré-treino, pós-treino, seja lá o que for, as pessoas ficam muito restritas. Quem que come atum de manhã ou frango, ou uma dessas proteínas que eu falei de qualidade pra vocês, nesses horários do intervalo? No máximo, as pessoas comem o quê? Ovo, né? Então, e aí, comer ovo todo dia acaba enjoando. Tem muito paciente que é intolerante a ovo, que é alérgico a ovo. E aí a gente tem que estar variando. Então, aí que entrou o whey protein, que hoje muita gente usa. Por quê? Porque ele é um pó, ele é prático. Oi Solange, tudo bem? Ele é um pó, ele é prático, ele é fácil, ele é acessível, ele é gostoso. Tem N sabores, tem whey de tomate, tem whey de comer, tem whey sem sabor, tem whey salgado, tem whey doce. E aí você leva as doses que o seu nutricionista programar para você, que você precisa dentro do seu planejamento. E aí você consegue suprir sua necessidade proteica com o whey protein, tá? Porque ele é prático. Então assim, tem gente que não consegue almoçar, parar para almoçar, tem gente que quer chegar à noite e não tem tempo de fazer uma janta, então a gente pode estar colocando a proteína do whey protein. De manhã tem gente que quer sair rápido, mas quer tomar um café da manhã saudável, a gente consegue colocar proteína para carregar no carro, que não seja perecível, dá para levar o whey protein. Por isso que hoje a gente, o mercado, a indústria, tá colocando whey protein. Eu fico até muito feliz porque eu vejo muitos médicos, não só nutricionistas, mas médicos assim, cardio, gastro, pediatra, que eu fico super feliz, indicando whey protein como um produto, um alimento de altíssima qualidade e que se encaixa em todas essas situações, não só para atividade física, né? E é isso que eu mais quis falar para vocês nessa live, que o whey protein, ele tem muito mais benefícios do que a gente pensa na questão esportiva, né? Então, por exemplo, o que eu quis mostrar aqui pra vocês? O whey protein tem um papel super importante, por exemplo, quando a gente fala da imunidade. Por quê? Porque no whey protein a gente tem imunoglobulinas, que são, não vou falar tecnicamente não para vocês que são difíceis, são imunoglobulinas que ajudam na produção de uma substância que se chama glutationa. Glutationa é uma enzima importantíssima e fundamental no processo de fortalecimento do sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico é formado por células de defesa. Quem ajuda na produção das células de defesa, uma das enzimas é a glutationa. E o whey protein tem essa capacidade. Por isso que, assim, doenças autoimunes, pessoas com tiroidite, com endometriose, com síndrome do intestino irritado, com tiroidite, espondilite anquilosante,
artrite, tudo que for doença autoimune, que a gente precisa fortalecer sempre o sistema imunológico, ou principalmente agora que a gente está vivendo essa situação do corona e tudo mais, o whey ajuda muito por conter essas imunoglobulinas que favorecem o aumento do nosso sistema imunológico, das nossas células de defesa. Isso é importante. Para dieta de emagrecimento, o whey protein serve, ele é interessante? Super! Porque a proteína é da saciedade. A proteína da saciedade, além de ela demorar para digerir, isso faz com que a pessoa sinta mais saciedade, a gente retarda o esvaziamento gástrico, a proteína, ela aumenta duas substâncias que são super importantes a nível intestinal. Então, quando a gente consome a proteína e ela chega a nível de absorção no trato gastrointestinal, a gente... Diego, tudo bem? Meu físio. Quando a gente consome a proteína, ela chega no nosso trato gastrointestinal, ela ajuda na produção de duas substâncias super importantes para o controle da saciedade, que é GLP-1 e CCK, colecistocrinase, e GLP-1, que é um hormônio que a gente chama de anorexígeno. Oi, Fátima, tudo bem? Esses dois hormônios, essas duas substâncias, quando a gente consegue produzir elas aumentam a nossa sensação de saciedade e fazem diminuir um outro hormônio que se chama grelina. Grelina é o hormônio da fome. Então, quando a gente consome proteínas de qualidade, seja na forma dos suplementos, do whey protein, seja na forma do alimento, carne, frango, ovo, peixe, whey, a gente aumenta a produção de CCK e GLP-1 e diminui grelina. E isso para emagrecimento é excelente. Tem até algumas estratégias, principalmente não só para emagrecimento, para compulsão alimentar também, que eu uso bastante antes das refeições. Eu estipulo lá uma dose X e eu faço a pessoa tomar whey protein, porque isso ajuda a retardar o esvaziamento gástrico, controla a glicemia, gera termogênese e diminui a grelina e aumenta esses hormônios que a gente chama de anorexígenos. Então a pessoa fica mais saciada por mais tempo e até diminui compulsão alimentar. Para hipertensão, pode ir mandando as perguntinhas, que eu tô vendo que tem algumas aí, que depois eu volto tudo e vou respondendo, tá? Para hipertensão arterial, qual que é o mecanismo de ação da medicação para quem tem hipertensão? É bloqueio da conversão da angiotensina, certo? O whey protein tem o mesmo efeito, ele faz o mesmo bloqueio dessa enzima da angiotensina. Então ele ajuda muito no controle. É lógico, eu não estou falando aqui para quem toma medicação controlada para pressão arterial, para parar de tomar medicação e sair tomando whey protein, que isso vai curar. Isso é com acompanhamento nutricional, com um profissional envolvido com você, trabalhando junto com você, fazendo um desmame, fazendo um rastreamento metabólico, vendo se é indicado, se não é, vendo o contexto da sua qualidade, da sua alimentação como um todo. Tem que fazer toda uma avaliação, tá? Não tô falando para tirar a medicação e começar a tomar isso e vai resolver, tá? Outro caso muito legal que a gente usa muito whey protein, que eu gosto bastante, é para casos de diabetes. Por quê? Porque a gente precisa controlar a glicemia, a gente precisa gerar saciedade e a proteína, ela por ser de lenta degradação, de lenta digestão, ela dá saciedade por mais tempo e ela controla os níveis de glicemia. Além disso, o whey protein tem algumas substâncias, alguns aminoácidos que eles melhoram a sensibilidade. Fátima, vou deixar salva essa live, fica tranquila que eu fiz. Não, terceira não pode ter, né? Calma aí, eu sou meia tonha, mas não tanto. Melhor tomar com água ou leite, também vou falar. Mas eu vou salvar essa, tá? Eu tô até olhando pro tempo aqui. Meio-dia eu acabo pra mim não ter erro de passar o cronômetro. O whey protein tem alguns aminoácidos que melhoram a questão da sensibilidade à insulina. Quando a gente melhora a sensibilidade à insulina, a gente tem uma diabetes muito mais controlada. Então o whey também é super bem-vindo nisso, tá? O tipo, a quantidade, quando e como, aí quem vai indicar pra vocês é o profissional que tá acompanhando vocês, que consegue fazer uma avaliação melhor, ver exames, ver sua alimentação como um todo, se você faz exercício, sua rotina e fazer os cálculos direitinho, tá? Casos de câncer. Pacientes, para câncer, assim, é um alimento que eu falo chave. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, como eu falei para vocês, a questão do sistema imunológico. Então, aumentar as células de defesa num paciente que já teve histórico ou que está num processo de quimioterapia é super importante, é fundamental. Segundo que o paciente que está sob o tratamento, ele tem um catabolismo proteico. Pela medicação, pela quimioterapia, pela própria doença, tem perda de massa muscular. Terceiro ponto super importante, quem aqui
conhece alguém, sabe que quem passa por esse processo, quem tem essa patologia, são pessoas mais restritivas, seletivas na alimentação, porque o paladar fica muito mais seletivo. Quem está fazendo tratamento da química, principalmente depois desses processos, fica mais nauseado, fica mais enjoado, então não é todo alimento que aceita, só que ele precisa consumir, ele precisa melhorar o sistema imunológico dele, ele precisa bloquear, ele precisa frear essa perda de massa muscular, essa perda de peso que acontece muito rápido. Então o Whey Protein, que é uma proteína rápida, fácil, prática, com pouca concentração, você já tem uma quantidade super interessante, 25, 30 gramas de proteína, é super bem-vindo em casos de câncer, tá? Então, para modular o sistema imunológico, como anticatabólico e como um recurso proteico, tá? Eu gosto bastante, eu sempre uso, sempre. E aí, se é o Whey Protein ou a proteína vegetal, eu gosto muito ainda de usar a proteína vegetal, principalmente em casos de pacientes oncológicos, tá? Fígado, quem tem problemas hepáticos, quem tem hepatite ou quem tem problemas nas transaminases hepáticas, TGO, TGP alterado, o Whey Protein também tem imunoglobulinas, tem aminoácidos, ele tem substâncias e propriedades que ajudam muito a gente a melhorar a saúde hepática. E a gente sabe que fígado é um grande filtro do nosso corpo, certo? Então, quanto melhor a gente fizer ele funcionar, melhor todo o nosso organismo vai receber substâncias, vai fazer detox, vai conseguir produzir substâncias, fazer detoxificação, vai conseguir absorver melhor os nutrientes. Então, assim, para quem tem problema hepático, o Whey Protein é super bem-vindo e tem propriedades muito importantes, tá? Sarcopenia, ou seja, terceira idade, a gente sabe que são pessoas mais restritivas de estarem consumindo, são pessoas que adoram viver de bolachinha, bolinho, pão, né? São mais os velhinhos, principalmente à noite, às vezes eles moram sozinhos, têm preguiça de cozinhar, não querem cozinhar. O Whey Protein ajuda muito a complementar a alimentação em termos proteicos e até porque também a gente sabe que a partir dos 30, 40 anos, todo ano a gente tem perda de massa óssea, a gente tem perda de massa muscular. Então, colocar a proteína é mais importante ainda, principalmente nessa idade, para a gente evitar esse catabolismo. E se a gente evita essa perda de massa muscular, a gente evita a lesão, a gente evita a sarcopenia, a gente evita a osteoporose, a osteopenia, tá? Então, para isso é super importante. Agora, eu já falei dos benefícios para vocês, né? O que eu tenho que explicar para vocês que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Qual a diferença entre o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado, tá? A diferença está na composição nutricional, na formulação da proteína, certo? O whey concentrado, ele tem em torno de 50 a 60% de proteína, o resto é carboidrato e o resto tem um pouquinho de gordura, tá? É bom ou ruim? Depende. Depende do que o paciente precisa, depende do que eu preciso dar para ele, depende de como está a alimentação dele com geral, não é o melhor e não é o ruim, tá? Ele é o mais palatável, por quê? Porque ele tem mais carboidrato e mais gordura, certo? Ele é o mais barato, porque tem mais carboidrato e tem um pouco menos de gordura. Tudo que tiver mais puro aminoácido, tudo que tiver mais pureza na concentração de aminoácidos de proteína vai ser mais caro, porque o processo de filtração e de pureza, para fazer esse processo de concentração de proteína pura, de aminoácidos, encarece mais, tá? Então o concentrado tem um preço melhor, um sabor melhor, mas tem carboidrato e tem gordura nessa proteína. Depois disso, a gente tem o Whey Protein isolado. Aí já sobe mais um pouco a concentração de proteína. A gente gira em torno de 85%, 85% de proteína, certo? Aí tem bem menos lactose, que é o carboidrato, e não tem a gordura. E depois a gente tem o hidrolisado, que é o que mais tem o grau de pureza da proteína. A gente chega a 95, 99% de pureza de proteína, tá? E não tem gordura, não tem carboidrato. Esses três, eles servem para qualquer pessoa? Servem para qualquer pessoa. Quem vai dizer qual que é melhor para você, qual que é bom para você, é o profissional de nutrição que estiver te acompanhando. Conseguir fazer a sua avaliação, tá? De uma forma mais completa, de uma forma global, que vai ver assim, poxa, essa paciente precisa só da proteína. Não, nesse momento ela não consegue comer nada de proteína, nada de carboidrato, nada de gordura, então eu vou entrar com concentrado. Não, eu vou entrar só com um que tenha carboidrato e proteína. Vocês entenderam que não existe melhor e pior? Depende, cada caso é um caso. A gente sempre tem que trabalhar de forma personalizada, tá? E depois disso, a gente tem os aminoácidos livres, que aí é uma outra formulação,
tá? Quantidade de proteína, que sempre me perguntam quanto tem que tomar, quanto tem que tomar. A gente faz cálculos assim, por grama de proteína por quilograma de peso por dia, tá? Então assim, manutenção de massa muscular tem uma quantidade, se eu quero emagrecimento tenho outra, se eu quero hipertrofia tenho outra, se eu quero modulação imunológica eu tenho outra, se eu quero dar saciedade para um obeso eu quero outra, se é para um pós-cirúrgico é outra, se é para câncer é outra, entenderam? Se é um idoso é outra conta, a quantidade é individual, não é para sair tomando assim, minha amiga tá tomando 2 doses ao dia, vou tomar também. Não é assim que funciona, tá? Tudo tem que ser individualizado, personalizado, dependendo dos seus objetivos e das suas necessidades. Todo mundo precisa tomar whey? Não, não é todo mundo que precisa tomar whey. Por exemplo, eu, Juliana, raríssimas vezes tomo whey protein. Por quê? Porque eu prefiro o alimento do que o suplemento, mesmo que seja de boa qualidade, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês assim, olha. Vamos fazer um cálculo assim por cima. Você precisa de 100 gramas de proteína por dia, de acordo com o seu peso, com a sua idade, com a quantidade de massa muscular, enfim. Com a avaliação que foi feita para você, as suas necessidades é de 100 gramas de proteína por dia. 100 gramas de proteína por dia não é 100 gramas de carne ou de frango, é 100 gramas de proteína, tá? Cada alimento tem uma quantidade de proteína. Então, por exemplo, tá? 150 gramas de frango tem 20 gramas de proteína. E quem faz o cálculo? Nutricionista, tá? Quem faz cálculo não é personal, quem faz cálculo não é professor de educação física, para estar te indicando o que você tem que tomar, a quantidade, é nutricionista, certo? Se você conseguir, dentro das suas 24 horas do seu dia, consumir a quantidade de proteína que você precisa, as suas 100 gramas, para que você vai tomar o suplemento? Se você conseguiu em 3 refeições, em 6 refeições, em almoço e janta, se você consegue comer isso em alimento, em carne, frango, em ovo, peixe, whey, seja na distribuição que for, você não precisa tomar whey protein. Então quando eu falo pra vocês assim que às vezes eu tomo, é porque assim, eu vou tomar se eu não conseguir comer nenhum alimento, se de repente eu não tenho disponível lá na hora, não consegui fazer, não consegui me programar. Mas não é obrigatório, e nem porque eu treino também tenho que tomar whey. Eu, Juliana, por exemplo, ou vários outros pacientes meus preferem comer comida, preferem comer o alimento proteína do que tomar o suplemento whey protein, tá? Mas nem todos são assim. Então, se você está conseguindo consumir o alimento, você não precisa do suplemento. Então, isso é muito individual, isso tem que ser personalizado. Definitivamente, concordo, a gente não pode... Para mim, o whey protein tinha que ser vendido com receita, né? Porque eu vejo as pessoas hoje aqui, tanto em rede social, loja de suplemento, amigo, colega, não compra, toma antes, toma depois. E assim, gente, vamos pensar uma coisa. A maioria das pessoas que chegam até mim aqui no consultório, ou que eu conheço, que eu converso, não tem nem alimentação, o alimento, nossa rotina alimentar, a qualidade do que vocês comem é básico. Muitas vezes as pessoas não têm nem a base organizada, nem comem um arroz e feijão direito, mas já quer sair comprando o pó de suplemento, que é o whey protein. Então vamos arrumar a base, arruma primeiro que você não está nem fazendo certo. Vamos começar a comer comida, vamos começar a comer direito, vamos comer o que você precisa. Se precisar um dia ou outro lá na frente, sei lá quando, e se precisar você compra um whey. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas gastam uma grana, que o whey não é barato, né? De forma desnecessária. E sendo que seriam outras coisas muito mais importantes para investir do que a proteína, tá? Então assim, tem que passar sempre por uma recomendação, uma avaliação, não é para sair tomando, indicando. A questão do pré-treino e do pós-treino entra aqui no que eu tô falando agora. Eu preciso acabar de treinar e sair tomando a proteína? Não precisa. Se você conseguir comer as suas proteínas, a quantidade de proteína que foi recomendada para você durante o seu dia, não precisa você acabar de treinar e sair chacoalhando seu whey protein para sair tomando whey protein. Não precisa disso, tá? Precisa tomar antes do treino? Também não precisa, não é regra. Quando eu falo não precisa, eu quero dizer assim, não é regra, porque ainda tem muita gente que vive dessa regrinha. Acabei de treinar, tomo whey, antes de treinar, tomo whey, não precisa. Então, se você tem aquelas 100 gramas para bater, você bate isso em 3 refeições, em 6 refeições, em 2 refeições, ok, vários estudos já comprovaram que interessa o seu consumo das 24 horas. Combinado? Uma outra pergunta que eu recebi aqui, já falei,
Pode substituir uma refeição por whey protein? Pode. Eu não falei pra vocês que a proteína do whey protein, a qualidade é igual carne, frango, ovo, peixe? Então o whey protein ele entrou hoje justamente na vida das pessoas para estar substituindo a impossibilidade de quando a gente não tem esses alimentos que deveriam estar sendo consumidos. Então assim, não quero jantar, ou não deu tempo de almoçar. Eu tenho muito paciente, por exemplo, assim, que vive em audiência, ou que dá muita aula, não tem tempo para parar para almoçar e tal. Então, aí o nutricionista vai planejar, olha, então a sua refeição, em vez de ser alimento, em vez de ser comida que você não consegue comer, ou tem muito paciente que vive no carro, indo para um lugar para outro, não tem tempo de parar, não dá para fazer marmita, como que a gente pode fazer? Então você vai colocar tanto de proteína, tal carboidrato, tal gordura, complementar com isso, mas pode, porque é uma proteína padrão ouro, tá? Uma proteína de excelente qualidade, então pode substituir uma refeição, desde que a gente complemente com os outros grupos alimentares, tá? Uma outra coisa que me perguntam muito aqui, ó, que eu não posso esquecer de falar, marcas. Gente, tô ok aqui? Vocês estão ouvindo? Tá travado? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Ou travou? Eu não tô falando no Wi-Fi, tô falando no 4G. Tá ok, tá. Uma outra coisa, eu não sou ligada a nenhuma marca, tá? Não sou ligada a nenhuma marca. Mas o que eu posso falar, o que eu vivo falando pra vocês aqui, ainda mais quem me acompanha, tem marcas que não é que eu indico, mas que eu mostro pra vocês que são marcas de qualidade. São marcas que eu conheço a produção, que eu conheço o fabricante, que eu sei que o que tá no rótulo é o que tá dentro do produto de verdade, que eu sei que não é mentira, tá? Então, não conheço todas, é impossível conhecer todas. Eu vou falar pra vocês algumas marcas nacionais que eu gosto, que eu indico, que eu prescrevo e que eu confio, tá? Então, uma delas, por exemplo, eu não lembro todas aqui, ó. A Essential. Eu gosto muito da Essential, tá? Eles têm proteína vegana, eles têm... Oi, Mel, de novo eu aqui, filha. Esqueci de gravar a live, deu tudo errado. De novo, ó. Essential eu gosto muito, eles têm proteína vegana, tem proteína sem sabor. Tem o Beef Protein, que eu vi que me perguntaram aí, da proteína da carne. Eu gosto, principalmente assim, quando o paciente é alérgico a proteína do leite e ele não consegue tomar whey protein, ele não se adapta com a proteína vegana por causa do sabor, eu tenho alguns que se adaptam com a proteína da carne, que é o beef protein, tá? Esse eu tenho chocolate e banana. A Nutrify é uma outra marca que eu gosto bastante também. A Mother, uma marca de proteína vegetal que eu gosto. Fora isso, tem Vitafor, que eu gosto, nacional. Tem a Pura Vida, que eu gosto, nacional. Tem a Sanavita, que eu gosto, nacional. Tem a da Nutrawell, que eu gosto bastante. Tem a da Mais Mu, que eu também gosto, nacional. Tem da Max Titânio. Tem, tô olhando aqui na minha prateleira, não tô esquecendo de ninguém. Atlética, tem algumas que eu gosto. Que mais que eu tô esquecendo? Vitafor eu falei? Acho que eu falei. Então essas marcas que eu tô falando pra vocês são marcas que eu conheço. Pode ter outras nacionais que eu não conheço, mas que sejam tão boas quanto. A Chocolife também tem proteínas que eu gosto bastante. Então é isso, tem proteínas, essas são proteínas que eu conheço, tá? Não fiquem com essa coisa na cabeça assim, só proteína importada é boa. Gente, todo whey protein é importado dos Estados Unidos, tá? Toda proteína é importada. Então, muitas vezes os fabricantes e os produtores são os mesmos, tá? O que difere é rótulo e tudo mais. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque falando em rótulo, a gente sabe que a Anvisa vive pegando no pé dessas marcas de suplemento, das empresas de suplemento, porque assim, tem um monte de proteína por aí que no rótulo tá escrito lá, muitas vezes é um rótulo lindo, maravilhoso, rótulo que eu digo, uma composição que fala lá, um adoçante mara, proteína top, fibra legal, carboidrato excelente, mas quem garante que o que tá lá no pó é isso? Então, se vocês darem um Google aí, vocês vão ver que tem várias marcas que a Anvisa já colocou aí, que fizeram análise de composição e viram que foram reprovadas no teste. Que aqui deve ser uma coisa, mas que vocês estão tomando é outra. E aí, isso sim, pode prejudicar seu rim, pode dar distensão abdominal, pode piorar a sua saúde, pode gerar desbiose intestinal, pode te inchar, você não vai ganhar massa muscular se é isso que você quer, pode ter mais carboidrato do que a sua nutricionista está prescrevendo na sua dieta, então se o paciente que precisa de controle vai ter descontrole, então isso é super sério, tá? Essas marcas que eu falei pra vocês são marcas que eu gosto, que eu confio, tá?
E, gente, não adianta ficar me mandando aqui rótulo e print. Tem gente que manda um monte de print aqui. Esse é bom, esse é legal. Eu não sei, é o que eu falei pra vocês. Rótulo engana. Às vezes eu vou olhar o rótulo do produto que vocês me mandaram e vou achar super bacana. Mas quem me garante que é o que tem dentro do produto? E aí, falando em rótulo, as pessoas falam assim, então como a gente escolhe um whey protein bom? O que a gente tem que observar? Primeiro você tem que observar assim, qual que é o tipo de proteína que está sendo utilizado? Qual que é o tipo de proteína que o profissional indicou para você? Ele indicou um concentrado, um isolado, um hidrolisado, um blend de whey, uma proteína vegetal? Que tipo de proteína? Então sempre vai vir lá no rótulo, entendeu? Vou pegar por exemplo aqui para vocês, ó. Primeiro, proteína hidrolisada do soro do leite, certo? Então, a proteína concentrada, o mix de proteína, o blend de proteína, esse é o primeiro ponto. Depois vocês vão ver se é enriquecido com alguma vitamina, com algum vitamina D, com B12, com algum aminoácido. Isso é importante, isso faz diferença na hora do produto, tá? No preço do produto, no final. Oi, Fabi, tudo bem? Eu aqui refazendo a minha live, amiga, porque todo mundo me pediu pra me salvar ontem e eu não salvei, como sempre, né? Aí você tem que olhar assim, qual é o tipo de carboidrato que está sendo utilizado nesse whey protein? Ele tem carboidrato? Se ele tem, qual é o tipo de carboidrato? É um oximase? É uma amidocerose do milho? É uma polidestrose? É uma maltodextrina? É um xarope de alguma coisa? É um... o que eu posso usar mais de... É uma palatinose? Que tipo de carboidrato? Tô falando o nome para vocês aqui... tô falando o nome pra vocês aqui, que aí o profissional vai indicar pra vocês qual que é o melhor, tá? Não vou ficar explicando quimicamente. Cada um tem uma velocidade de degradação, uma velocidade de absorção, tem um impacto glicêmico, um impacto insulinêmico diferente. Por isso que eu tô falando, comprar e tomar whey não é tão simples assim, tá? Então vocês veem o tipo de proteína que tá no rótulo, depois vocês têm que ver o tipo de carboidrato, se tem algum enriquecimento de vitaminas e nutrientes, tem alguma fibra nesse whey protein. Então ele tem fibra de milho, fibra da beterraba, tem chicória, tem polidestrose que é uma fibra, tem algum outro tipo de fibra, tem fós, tem que tipo de fibra, tá? E uma coisa super importante, que tipo de adoçante tem nessa proteína, tá? Adoçantes atuais, com segurança, que você pode comprar, que aí são marcas que estão atualizadas em relação a isso. Eritritol, xilitol, talmatina e estévia. Xilitol, eritritol, talmatina e estévia são os adoçantes mais naturais que são os de melhor qualidade para estar utilizando no whey, tá? A C-sulfame de potássio, que eu vejo muito whey, é proibidíssimo, é inflamatório e é cancerígeno. Já é proibido no Brasil, ainda tem muita marca, e marca sim, fazendo propaganda que está utilizando a C-sulfame de potássio. Sucralose, ainda tem umas marcas que ainda estão colocando a sucralose. Eu não gosto muito, tá? Tem algumas marcas que colocam 2, sucralose e xilitol, sucralose e talmatina, estévia e sucralose, menos ruim. Mas observe essa questão do adoçante, porque ele pode gerar desbiose intestinal, tá? Então, essas coisas são importantes para vocês avaliarem na hora de vocês escolherem o produto. Uma outra coisa que interfere bastante também no preço, que vocês virem falando, mas é caro tal, é o tipo de filtração da proteína. É uma coisa técnica, muitas vezes, algumas vezes está no rótulo, algumas vezes está no produto, outras vezes não. Mas para vocês saberem, existem 2 tipos de filtração da proteína, tá? Existe a proteína feita por troca iônica, a filtração feita por troca iônica, e tem a microfiltração. A troca iônica no processo de produção da proteína tem algumas perdas, tá, nutricionais, mas está lá, intacta a proteína. E a microfiltração é uma filtração um pouco mais refinada, um pouco mais delicada da proteína e dos aminoácidos, onde a gente tem uma integridade melhor, uma garantia de melhor concentração do aminoácido, do peptídeo, e ele já está numa biodisponibilidade, numa quebra, numa hidrólise de tripeptídeo, ou seja, de melhor absorção, de mais rápida absorção, e também isso gera uma hipoalergenicidade, fica menos, quanto mais quebradinho, quanto mais hidrolisada está a proteína, menor é o risco de intolerância ou de alergia para a pessoa que for estar consumindo, tá? Falando em alergia e intolerância, recebi várias perguntas, é lógico que eu vou falar. Proteínas alérgicas, pessoas alérgicas à proteína do leite, elas podem tomar whey protein? Alérgicos à proteína do leite, ao whey protein,
não conseguem tomar, mesmo que seja hidrolisado, tá? Porque às vezes tem algum tipo de resquício, dependendo do grau de proteína, o paciente muitas vezes tem a reação. Aí que a gente tem que fazer? A gente tem que partir para proteína vegetal, tá? Aí falando sim em proteína vegetal, quais são as fontes de proteínas vegetais que muitas vezes é feito o whey protein? Proteína do arroz, proteína da ervilha, proteína da semente de abóbora, proteína da batata, proteína da chia. Aí vale lembrar que também tem que ser observado se a pessoa tem alergia a algum desses alimentos. Será que ele é alérgico à chia, alérgico à batata, alérgico ao arroz, alérgico à ervilha? Tem que observar, porque senão também ele vai ter reação com a proteína vegetal. Aí nesses casos a gente dá aminoácido livre. Intolerantes à lactose, o melhor whey para se consumir é o hidrolisado ou isolado, mas é individual, como eu falei para vocês. Eu tenho pacientes que são intolerantes à lactose que toleram bem e numa quantidade X. Eu tenho pacientes que são intolerantes à lactose e não toleram nada. Nem o whey protein, nem hidrolisado, nem isolado. Aí eu tenho que partir às vezes para o beef protein, que é a proteína da carne, ou para uma proteína vegetal, tá? Mas o grau de lactose é muito baixinho no isolado e no hidrolisado, tá? Então às vezes o paciente passa bem sim, não tem problema nenhum. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Gente, já falei da quantidade, como vem rótulos, pode substituir refeição, a diferença de concentrado e hidrolisado. O que mais que eu vou rodar aí para cima para mim ver? Ah, uma pergunta interessante, me fizeram ontem. Pode aquecer o whey protein nas receitas? Pode, não tem problema nenhum, tá? Tanto que no processo de fabricação do whey protein, ele sofre um aquecimento para ter a filtração, a pasteurização e tudo mais. Então o que a gente tem é uma desordem de aminoácidos, mas não que você tem perda da qualidade proteica, tá? Eu vou rodar aqui para cima para mim ver as perguntinhas, também não esqueci de responder. Tá desde o começo. Podem me mandando que eu tô vendo. Proteína da Herbalife serve? Não sei, não conheço. Melhor tomar com água ou com leite? Olha, duas coisas que eu vou falar. Da diluição com água é a seu critério. Tem gente que gosta mais líquido, tem gente que gosta mais concentrado. Eu gosto mais concentrado. Agora, como você vai diluir? Por exemplo, o leite já entra como macronutriente. Não sei o que vai estar sendo planejado para você na sua dieta. Se você vai poder consumir, se naquele horário é melhor você tomar com leite, se naquele horário é melhor você tomar com água. Isso faz diferença, tá? Porque o leite tem um pouquinho de proteína, ele é mais inflamatório, falando de vaca. Será que o seu nutricionista acha que você deve estar tomando com leite ou com não? Se for ou com a bebida vegetal, que eu gosto mais, tá? Pode, tá? Mas aí vai depender se entra dentro do seu planejamento alimentar. O TCM na proteína é bom? É bom no sentido de sabor? Ok, porque o TCM não tem nada, mas não tem sabor nenhum. Mas é uma forma da gente enriquecer a proteína com uma gordura boa, triglicerídeos de cadeia média. É uma gordura excepcional para parte cognitiva, saúde cerebral, saúde mental, da saciedade, da energia, é excelente. Então, dentro do seu planejamento alimentar, se de repente num determinado horário, tá lá, você tem que consumir uma proteína com gordura, ou whey protein com TCM. Fenomenal. Eu tive 2 infartos, posso tomar whey protein? Poder, você pode. Não seria por causa disso. Problema renal, gente, é se você exceder o consumo de proteína que você precisa. Tudo que você consumir em excesso vai gerar doença. Seja proteína, seja carboidrato, seja gordura. Não pode comprar assim. Já falei do rim. Pode deixar o nome das marcas escritos? Gente, ó. Não vou deixar o nome das marcas escritas, já falei pra vocês, não posso. Água ou leite, falei pra vocês que eu gosto mais. Gente, eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. Eu falei dos benefícios, falei das diferenças, das quantidades, como que a gente lê rótulo, as melhores marcas, se todo mundo tem que tomar ou não. Tenha mais alguma coisa que vocês querem saber que eu não falei aqui? Vão me perguntando. Muito embora, que eu falo pra vocês aqui. Vocês podem me mandando direct depois, o que eu não souber eu vou respondendo, eu vou ajudando vocês, tá? Eu quis falar do whey protein pra vocês aqui, porque eu vejo que é uma coisa que as pessoas compram assim, a torta à direita, e muitas vezes nem precisa, nem sabe usar, nem era pra ter comprado, né? Eu tenho às vezes pacientes que falam assim, mas, doutora Juliana, você não colocou whey protein no meu cardápio, na minha dieta?
Mas se eu conseguir bater tudo com alimento, o alimento sempre vai ser a prioridade. Depois a gente pensa em suplemento, tá? Muito embora seja uma proteína de altíssima qualidade, o whey protein, é o que eu falei pra vocês. Nunca tomei whey, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Gente, mais alguém tem alguma dúvida aqui sobre o whey protein? Me perguntem agora. Tudo certo? Ó, lá no meu Insta, tem algum horário específico pra tomar? É o horário que você deveria estar consumindo a sua proteína e que você não consegue consumir. Então, por exemplo, pode ser café da manhã, pode ser lanche da manhã, pode ser almoço, pode ser lanche da... pode ser qualquer horário. No horário que você tiver que consumir proteína, que for planejado pra você, o whey protein é bem-vindo, assim como esses outros alimentos, porque é uma proteína padrão ouro, né, que a gente explicou. Não precisa ser necessariamente pós-treino, correndo, acabou de treinar, vai lá e toma whey, né? E aí tem uma alimentação horrível o dia inteiro, mas coloca o resultado no whey que tá tomando pós-treino, não vai adiantar nada. Gente, eu vou parando por aqui porque eu consigo salvar, tá? Agradeço vocês pela participação, pelas perguntas. Tô sempre à disposição, me mandem críticas, sugestões. Ah, vou fazer o sorteio. Quem quiser ganhar um kit especial aqui da Clínica Equilíbrio, é um kit surpresa, que vai várias coisas dentro. Vai lá no meu post que eu coloquei ontem. Ontem eu coloquei o post avisando a live, tá? Do dia ontem, do dia 2 de junho, de terça-feira. Curte o post, escreve assim, eu quero, e marca 2 pessoas para participar do sorteio, para ganhar o kit. Quem for de São Paulo, aí o kit vai ficar aqui na clínica para vir retirar. Então vai lá no post, curte o post, escreve eu quero, marca 2 pessoas e eu faço o sorteio. Se quem for sorteado não for de São Paulo, eu vou estar dando como presente o nosso curso de receitas online, meu e da doutora Roseli, quer ver, ó? Eu já mostrei aqui pra vocês que a gente tem receitas maravilhosas online, que você não precisa nem sair de casa. Olha aqui que legal, ó. Não sei se vocês já conhecem, tá vendo aqui, ó? A gente tem receita, lá a gente ensina receita detox, receita vegana, receita low carb e receita sem glúten e sem leite. Então quem não for de São Paulo, que aí não vai poder vir aqui para pegar o kit na clínica, vai estar concorrendo a ganhar um curso de receitas online. Tem sopa, tem shake, tem doce, tem tudo receita fácil, facílima de fazer, que você consegue fazer na sua casa, tá? Então, de novo, para participar do sorteio, vai no meu post de ontem, de terça-feira, que tá sobre a live do Whey Protein. Curte, escreve eu quero, marca 2 pessoas e eu vou fazer sorteio para ganhar o kit, tá bom? E quem não for de São Paulo e for sorteado, vai ganhar o curso de receitas online. Beijos, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Continuem me mandando aqui, que sempre que eu puder eu ajudo vocês. Beijos. Agora eu vou salvar minha live com a maior calma do mundo antes que tudo aconteça.